Culpa. Quanto tempo você já passou da sua vida remoendo a culpa que você sente por uma decisão errada que você tomou no passado? Será que é justo mesmo com você ficar nessa tortura? Será que tem uma outra maneira da gente enxergar isso? Vamos falar nesse vídeo sobre o sentimento de culpa e como ele se aplica na astrologia. E com uma surpresinha. Bora lá pro nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nando Hanner, astrólogo e criador da Academia Astrológica, e eu também trabalho com terapia astrológica, que é onde a gente une os conceitos astrológicos com a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, para cuidar das questões que você pode trazer dentro da sua vida. Tenho feito uma série de vídeos para poder mostrar para vocês quais são os tipos de comportamentos, situações, emoções, energias que os arquétipos astrológicos podem trazer pro dia a dia. O ano passado eu fiz uma série sobre possibilidades de situações que os signos trazem para o nosso dia a dia. E agora eu estou fazendo sobre emoções e situações específicas e vinculando eles, essas situações, essas emoções, esses sentimentos com os planetas. E agora a gente vai falar sobre culpa. A culpa é um sentimento que a gente tem depois que a gente faz uma bela... Não necessariamente também. Eu queria trazer um ponto de vista diferente para vocês. Astrologicamente, a culpa pode estar associada especialmente com Saturno. Tem algumas visões que a gente pode ver, encontrar Plutão e Netuno envolvidos nessa história também. Mas a gente precisa analisar caso a caso, tá? Mas essencialmente a gente vai pensar em Saturno, tá bom? Porque Saturno fala muito sobre a responsabilidade, a autoexigência e a autocrítica. E a autocrítica, quando dá de cara com um problema, pode gerar culpa, amargura, ressentimento. Só que eu vou fazer isso de uma forma diferente. Em vez de eu ficar falando para vocês o tempo todo, eu trouxe um vídeo, um trecho de um podcast de um psicólogo que eu sigo, que é muito influente na minha forma de pensar, que é o Jordan Peterson. E ele recebeu no podcast dele um cara que chama Jocko Willink. Esse Jocko Willink é um cara muito, muito interessante, que ele é um ex-militar americano e ele tem muitas ideias e comportamentos e livros que são muito interessantes e são muito profundos, com muitas ideias muito legais. Muitos. Independente se a gente gostar ou não de Estados Unidos, de americanos, de militarismo americano, ou mesmo do próprio Willink ou do Jordan Peterson, vale a pena a gente ouvir essas ideias e tentar transportar esses valores para o nosso dia a dia. Manter a mente aberta com informações diferentes de pessoas diferentes, mesmo que sejam um pouco afastadas dos nossos ideais, é muito importante. Gosto muito desses dois, acho muito interessante e eu trouxe esse vídeo aqui, vou colocar para a gente assistir e à medida que estiver passando o vídeo eu vou fazer comentários para vocês, tá? Então, bora lá para o nosso vídeo, eu espero que vocês gostem. Sharing experiences that I've had, and I try and do the best I can in presenting the lessons that I've learned. And really one of the biggest lessons that I was talking about on this tour was it's going to be okay. And I think that especially when people go through traumatic situations, obviously I deal with veterans a lot, law enforcement, and the whole PTSD that people have been going through and talking about for the last, well, I guess since the wars have been on, last 20 years. And a lot of times someone would go through a traumatic experience and they'd have bad feelings about it. They'd have regrets about it. They'd have things that they wish they would have done differently. And one of the main themes I was telling people during this tour was that's totally normal and it's okay. It's okay to think, oh, I lost some friends and sometimes I feel sad about it. Well, yeah, of course. Mm-hmm. Like that's normal. That's fine. In fact, if you weren't sad about it, there may be something wrong. Cara, muito legal isso aqui. Ele tá falando, ele saiu numa turnê onde ele desenvolvia as ideias dele ali e ele tá falando que como ele trabalha muito com o lado militar, a gente encontra pessoas que têm todos os sentimentos muito reprimidos, porque você precisa ter um controle emocional muito intenso dentro desses campos de atuação.
E você tem perdas, né? Você tem amigos que morrem, você tem afastamento de pessoas, você toma decisões erradas. E isso gera uma sensação muito ruim e as pessoas acham que isso é errado, acham que tem alguma coisa errada com elas. Isso não se aplica só ao campo militar, isso se aplica a tudo. Você toma uma decisão, o resultado não é o que você quer e você começa a se sentir muito mal com isso. E o que ele está falando é, cara, tá tudo certo. Você está se sentindo mal, você está triste, você está emocionado com isso, você está arrependido. Não tem por que você ficar se chicoteando e achando que tem alguma coisa errada com você por estar se sentindo desse jeito, porque isso é normal. E olha como isso é muito importante de vir de um cara que é uma máquina, né? O cara tá falando, tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. Se você está se sentindo assim, reconheça isso como uma verdade, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Então, se você colocar e transportar isso para a área da sua vida, onde você se sente culpado, você sente remorso sobre as coisas, e você ainda se sente mal por isso, você não precisa se sentir mal por isso, porque aquilo já está lá daquele jeito. Então, o que a gente vai fazer agora é cuidar dessa história. Because I think that people have been told for a while that, oh, if you're feeling sad, there's something wrong with you. When I actually don't think there's anything wrong with you. Se você está se sentindo triste, tem alguma coisa errada com você. Não, não tem, cara. Não tem nada errado. Você... Ai, deixa eu vir mais pra cá. Você é humano. E existem as emoções ali dentro. E tá tudo certo você ficar triste. When you feel sad. You feel sad? Yeah, you lost friends. You're going to feel sad. Oh, you were in combat. You had to do some horrible things. You did some things that you regret. There's nothing wrong with that. People make mistakes. Things don't turn out the way that they wanted them to. We made decisions and there was a bad result at the end of that decision. And instead of thinking, oh, I'm Ele terrible. tá falando que essa coisa de a gente tomar decisões querendo algum tipo de resultado e esse resultado não vem. Então, a gente se sente mal a respeito disso. A gente se sente mal sobre não ter conseguido o sucesso que a gente quis ter. E, cara, tá tudo certo. É assim. Tá tudo bem você se sentir desse jeito. Você não precisa... Você tá com a culpa do erro e ainda por cima você se sente culpado por estar se sentindo culpado, estar se sentindo triste. É um excesso de energia negativa que a gente não precisa ter. Então, a autoaceitação é importante. Person. No, it's like you made a mistake and that's okay and you got to move on. Yeah, Em vez de pensar, cara, nossa, que pessoa horrível que eu sou. Não, você cometeu um erro. Vamos, o que a gente pode fazer a partir disso aqui? Vamos seguir, né? That's the tricky part, I think, with regards to, say, post-traumatic stress disorder or regret. You know, because it's one thing if you're sad because you've lost people. It's another thing if you're blaming yourself because you believe, and maybe with some cause, that you've made a mistake. And often people don't know what to do about the fact that they've made a mistake. So maybe we could talk about that a little Não, bit. aí aqui o Jordan Peterson tá falando, cara, que as pessoas não sabem o que fazer quando elas percebem que elas cometeram um erro. Porque a questão do erro é sempre muito enfatizada de que ela não pode acontecer. O erro não pode acontecer. Você tem que acertar, você tem que ser 100% certo, você está sempre fazendo o que é o mais correto possível. E se você errar, você é uma pessoa horrível. Isso é colocado dentro da nossa mente desde muito jovem, desde muito pequeno, principalmente com a questão de prova de escola, por exemplo. Cara, você tirou um 10, você não errou nada, você é o melhor aluno, você é a pessoa mais especial da turma. Cara, você tirou 5, você errou 5 coisas. Você é muito abaixo da média, você é uma pessoa terrível. Imagina para uma criança de 7, 8 anos tendo que lidar com isso. Então a gente já coloca dentro da mente da pessoa que o erro é uma coisa fatal para o sucesso de vida dela. Isso é horrível, cara. Não tem como você viver desse jeito. Because some of the people who are watching and listening will have made mistakes, and some of them are hanging themselves out to dry because of it, right? I mean, especially if you make mistakes that have had fairly dramatic consequences. So, and this ties in, I would say, also to the motif of forgiveness, because there's not much difference between forgiving other people and forgiving yourself, and you can't just Nossa, do... olha... Às vezes é umas pérolas de sabedoria, cara. Como que uma das coisas que a gente precisa fazer sobre essas situações é saber perdoar.
E ele fala aqui que não tem muita diferença entre perdoar os outros e perdoar a si mesmo. Inclusive, às vezes, perdoar a si mesmo é muito pior, é muito mais difícil do que perdoar os outros, porque perdoar a si mesmo vai exigir que você olhe para as suas ações e perceba o quão falho você foi. Isso é muito, muito difícil, é muito dolorido, né? Então, exige um exercício de autoanálise e percepção do porquê que você agiu daquele jeito para conseguir chegar no ponto de se perdoar. Porque a gente acha que não merece perdão, né? That by saying that you're going to do it. So what I've observed clinically, and I think this works philosophically as well, is that what you want to do to set things right, which is to atone, is to lay out what you've done that you think was wrong. Provide yourself with the best possible defense. So, there's a reason in our legal system that... Ó, isso aqui é importante, depois ele vai falar um negócio que é bastante válido também. Ele fala assim, para você conseguir determinar como que você vai conseguir se perdoar, uma das primeiras coisas que você vai fazer é fazer uma lista de todas as coisas que você errou. E aí, depois que você fez essa lista, você vai tentar olhar para aquilo e olhar para o seu comportamento e explicar na melhor forma de defesa possível por que você agiu daquele jeito. Existe um motivo para você ter feito aquilo. Por que você agiu daquela forma? E olha só o que ele fala agora aqui, que louco que é isso. We start with the presumption of innocence, which is a miracle. Because tyrannies start with the presumption of guilt. And the reason they do that is because everyone's done something wrong. And if you dig around enough in anyone's life, you'll find a reason that they're culpable, a reason to put them away. And so the fact that we presume innocence is a complete bloody miracle. And I can't figure out how we ever managed to... Ele fala assim que isso no sistema judiciário de praticamente, pelo menos todos os países que eu conheço. A gente parte do princípio de que todo mundo é inocente. E ele fala, cara, que isso aí é um milagre. Ele não entende como que a humanidade começou, como que as pessoas partem desse princípio. Porque todo mundo faz alguma coisa errada, o tempo todo. E se a gente partir do princípio que todo mundo é culpado, todo mundo sempre é culpado, aí é o início de uma tirania. E aí você não tem mais motivo para fazer nada, porque se todo mundo é culpado, já nem vale a pena fazer mais nada, né? Então, partir do princípio da inocência é um milagre. Ele fala, é um milagre. Da gente ter isso como regra de orientação. Eu acho que isso é muito incrível. Mas mesmo assim, a gente tendo isso no nosso sistema judiciário, às vezes a gente começa do princípio de que o outro sempre é culpado, sem ouvir o que o outro quais são os motivos do outro e levar aquilo a sério e tentar raciocinar pela mente do outro. Lembra que eu falei, não foi nesse vídeo, mas eu fiz outro vídeo agora há pouco sobre o livro da Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, onde tem aquele negócio de você entende a vida do outro através do mapa do outro, ou seja, você põe uma lente de verdade através do mapa da pessoa. Então, quando você está partindo do princípio que todo mundo é inocente, você está tentando fazer isso, você se coloca de verdade nos sapatos do outro e tenta entender quais são os motivos que levaram ele a tomar aquela atitude. Get that right. But you got to do that with yourself. So imagine you're taking yourself to task because you did some things wrong. It's like, okay, list them out in your imagination or write it down. But then you got to defend yourself as thoroughly as you possibly Ele fala, vai can. se defender da melhor forma que você pode. Doesn't mean you're trying to get yourself off the hook. It means that you're trying not to take yourself apart more than is necessary. E aqui é importante, ele fala assim, e você vai analisar todas essas ações e você vai tentar se defender da melhor forma possível, explicando por que você agiu daquele jeito, não é para livar a sua cara, não é para diminuir a sua responsabilidade sobre as coisas, mas é para você conseguir julgar aquilo e assumir a responsabilidade pelo que precisa ser assumido a responsabilidade e não por mais do que aquilo. O excesso da culpa, o excesso do ressentimento, da amargura vai gerar doenças psicológicas, vai gerar um monte de emoções negativas que podem manter você estagnado num estado deplorável por muito tempo. Então, quando você faz essa análise, você consegue entender o que você precisa ser responsabilizado de uma forma bastante objetiva, sem assumir mais coisas do que precisa. Quando a gente fala numa questão de mapa natal, por exemplo,
Quando a gente tem ações que foram tomadas no nosso dia a dia, baseadas em influências planetárias como Saturno e Plutão, que podem ter sido feitas de uma forma bastante defensiva e agressiva, até manipuladora e malvada às vezes, a gente vai conseguir entender qual foi o motivador daquilo e como que você vai conseguir transformar aquela experiência através das características dos próprios planetas. É um pouco difícil de você lidar com isso, porque às vezes a gente fez coisas sabendo que a gente estava fazendo errado e ainda assim a gente fez. Mas por que aquilo estava acontecendo? Né? Através das características dos planetas a gente consegue ter algumas explicações, algumas razões, e aí a gente vai se orientar no acompanhamento, né? No tratamento disso ao longo das sessões com as características desses planetas ali. Um que pode ser um pouco mais difícil da gente conseguir identificar essas motivações é Netuno. Que Netuno, como é um planeta de inconsciência, espiritualidade e reatividade instintiva, às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo coisa errada. Então é uma coisa que vai demandar um pouco mais de atenção e esforço. And then you might ask, well, if I've done something terrible, maybe what's necessary is that I commit suicide, is that like I pay the ultimate price for my sins. And Ele fala que às vezes, se eu não fizer essa análise direito, pode ser que eu chegue na conclusão que o que eu fiz vai tão terrível que a única coisa que vai resolver isso é eu cometer suicídio. O que não é verdade, né? E ele não está afirmando isso, tá? Ele está criando uma hipótese. people will do that when they're depressed. And that's not right, because actually what you want to do to atone is to set yourself back on the right track. So the precondition for forgiving yourself is, first of all, to sort out whether or not you're accusing yourself too viciously, like a tyrant. But then let's assume that there's some... Um dos caminhos para a gente conseguir encontrar esse perdão interno é ter certeza de que você não está se cobrando mais do que você precisa. Será que você não está sendo muito tirânico com você mesmo? Leftover evidence, compelling evidence that you did do something wrong. Okay, now you have to figure out what you did wrong, and you have to figure out what you would have done differently and what you will do differently in the future. Aí você vê o que você fez de errado e você entende, você vai tentar entender o que você realmente fez errado e como que você pode mudar o seu comportamento para o futuro. And then my sense is, and I think this works out psychologically, is that if you can set yourself up so that you've learned from the mistake you made so you wouldn't repeat it, then you get to go on with your life. Então é aquela história, se você faz a sua lição de casa e você entende que você talvez está se cobrando mais do que você precisa e você entende a mensagem e você aprende a lição, aí você consegue se perdoar e você consegue andar com a sua vida, né? Fazer as coisas mais para frente, convivendo com esse erro que você fez, mas entendendo que você conseguiu alterar o comportamento que você teve. And I think that's also what you do with people around you. You know, I mean, you might want to forgive someone maybe who hurt you when you were young, for example, because you don't want to carry that burden around. You know, it's like, it's been 20 years, you're still mad about it. It's like, well, you got tortured, plus you're still angry about it, so that's not good for you. But to forgive someone so that you can heal a relationship means that they have to confess what they did, they have to assess why it was wrong, they have to come up with an alternative way of behaving, and then they have to swear, you know, by all that's holy, so to speak, that they're not going to do that again in the future. Então, você vê a sequência, você tem que perceber o que você fez de errado, você tem que confessar o que você fez de errado, aí você tem que analisar o que você fez de errado, e você tem que pensar nas decisões que você tem que tomar ali para frente, e depois você tem que prometer por tudo que é mais sagrado que você não vai repetir aquilo. E aí você consegue tanto perdoar as pessoas quanto perdoar a si mesmo. Mas eu acho engraçado ele falar sobre tudo que é mais sagrado. O Peterson é um cara que é bastante religioso, né? E ele pensa muito nisso, ele usa muito histórias bíblicas como embasamento dos comportamentos psicológicos. São paralelos bastante interessantes. E ele usa muito desse negócio de que você tem que ter uma história acontecendo na sua vida, né? Você tem que ter uma história heróica acontecendo na sua vida, baseado nesse desenvolvimento e na crença de que existe alguma coisa uma coisa maior para a gente buscar nessa vida. E na hora que você pega e fala,
bom, eu fiz esse monte de coisas errado e eu entendo que nesse meu mapa aconteceu dessa forma e eu usei essa energia de Saturno de uma forma negativa, então eu entendi isso e eu me comprometo a mudar disso. Então você está fazendo um acordo espiritual com você mesmo de que você vai tentar evitar com todas as suas forças, da forma mais sagrada possível, essa repetição da situação. And then I think, and you know, we might say that the devil in your mind that's still accusing you might say, well, what you did is so terrible that you should never be let off the hook. And I would say that is that if that's the criteria that you use for judgment, then everyone's doomed. Because everyone makes mistakes in their lives. And Nossa, aqui é muito legal, porque eu ouço constantemente das pessoas falando, porque minha vida, porque o meu comportamento, porque o meu mapa, aquela coisa toda, gera muita energia de negatividade interna, que é aquele diabozinho que fica falando na sua orelha que você está sempre fazendo coisa errada, que você não merece amor, que você não merece dinheiro, que você não merece saúde, que você agiu errado, sabe? Você fica constantemente com esse diabo aqui. Se você deixar ele te dominar, a gente nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Se você não conseguir encontrar um caminho de avaliar o que você fez de errado e se perdoar por isso, a gente nunca vai conseguir chegar num caminho satisfatório e amável para si mesmo, porque todo mundo fez alguma coisa errada na vida. Todo mundo fez alguma coisa feia, todo mundo traiu alguém, todo mundo fez cometeu um pecado, cometeu um crime, mesmo que seja contra a própria ética. Todo mundo fez isso. E se a gente não encontrar um caminho de silenciar, ou pelo menos de diminuir a influência dessa voz diabólica dentro da nossa cabeça, pode esquecer, porque a gente não vai chegar nunca em lugar nenhum. I would say probably everybody makes unforgivable mistakes. Provavelmente todo mundo fez pelo menos um erro. Como é que é? Imperdoável. Todo mundo, você pode ter certeza, faz essa avaliação interna, todo mundo fez um erro imperdoável. E se a gente não conseguir encontrar esse caminho de se perdoar internamente, fica muito difícil viver. And so if we're going to take ourselves apart about that permanently, then we're all ruined. Yeah, I was pretty lucky growing up in the military that I would get to see guys, and I was probably 26 years old, and I moved into like an instructor role in the SEAL teams. And so you'd see these young leaders, and they go out on some training mission, and they were going to mess things up. They're going to make mistakes. And you always get this talk about, well, you made the best decision you could with the information that you had at the time. And it kind of sounds like a cop-out in a way, but it's actually not a cop-out at all. You make the best decision that you can with the information that you have at the time. Like, what more can a human being do than make the best decision they can with the information that they had at the time? And when you get more information, or when the results come as they may, that decision that you made might not have been a good decision. It might have been a bad decision. But there's number one, there's nothing you can do to change it. Like, it already happened. You made the decision. And then I would always look at the guys and say, what was their intent behind this decision that they made? Like, why did they do that? Because if we can decipher that, and their intent was they wanted to make a good move to get their guys out of a bad situation, what more could I want from a leader than to make a decision that's doing their best with the information that they had at the time to maneuver out of a bad scenario to take care of their guys? There's nothing more I could hope for. Cara, isso aqui é o mais importante, que eu falo constantemente nas sessões de terapia com os meus clientes. Quando você avalia uma situação que você está se sentindo culpado, quando você está com aquela sensação ruim interna, se massacrando pela decisão que você tomou, que acabou gerando um erro, ou acabou machucando uma pessoa, acabou não tendo o resultado que você queria, e você está magoado, a outra pessoa está magoada, ou então alguém seriamente se machucou, você precisa parar e avaliar qual que era a sua intenção dentro daquele cenário, juntando com a quantidade e a qualidade de informações que você tinha e também com a maturidade que você tinha de perceber o contexto das coisas. Quando você é mais novo, é muito difícil você conseguir tomar decisões sábias, inteligentes e que gerem bons resultados.
a gente só sabe das coisas à medida que a gente vai amadurecendo e cometendo erros. O erro é importante para a gente conseguir aprender quem nós somos e o que a gente quer. Se a gente fica se martirizando por esse erro por muitos, muitos anos, a gente acaba se tornando uma pessoa muito infeliz. Sendo que, se você avaliar friamente, como o Djoko fala ali no vídeo, né? Ele fala, às vezes eu estava dando treinamento para esses jovens, né, que estavam ali tentando sair de uma solução, de uma situação muito ruim, e eles tomaram decisões que foram ruins e prejudicaram o grupo. Na hora que você está fazendo essa avaliação aqui, você tem que colocar na equação o quanto você consegue olhar uma situação e tomar uma decisão com as informações que você tem, a intenção que você tem, a maturidade que você tem. Você não consegue agir de forma diferente. Você ficar se remoendo por aquele negócio lá por muitos anos não adianta, porque você não vai voltar lá. Você não vai ficar mais jovem, você não vai conseguir refazer a história porque já está feito. Então, se já está feito e você avalia, bom, naquela fase eu tinha 26 anos e eu tomei uma decisão que foi uma decisão irresponsável e que prejudicou outras pessoas. E talvez eu soubesse que aquela decisão estava sendo errada. E mesmo assim eu ainda tomei a decisão. Se coloca naquela posição com o que você sabe hoje sobre a vida. Naquela época você conseguiria tomar uma decisão melhor? Naquela época você poderia ser alguma coisa diferente do que você foi? A resposta muito provavelmente vai ser não. Você não conseguiria fazer diferente. Então a gente muda a emoção, a sensação que você tem de culpa para responsabilidade para não fazer aquele erro de novo. Então, quando você faz essa transferência, você muda isso, você consegue mudar a visão que você tem sobre você mesmo. E aí você diminui a intensidade da emoção que você teve. O que é importante é pensar qual que era a intenção que você tinha. Se você teve uma intenção muito positiva e o resultado foi negativo, azar, né? Às vezes essas coisas acontecem. Se você tomou uma ação que você sabia que estava errado e ainda assim você fez, aí a gente precisa pensar em quais foram os gatilhos que levaram você a tomar essa decisão mesmo assim e começar a reconfigurar isso através dos processos terapêuticos. Certo, eu vi esse vídeo aqui faz uns dias, eu achei sensacional. Aliás, vale muito a pena acompanhar esse pessoal, eles têm umas ideias sensacionais, principalmente na área de autoconhecimento e na parte terapêutica. E inclusive o Djoko, tá? O Djoko traz coisas que são muito, muito interessantes. E aí eu quis trazer isso para vocês, em vez de eu ficar falando só sobre culpa, trazer outras pessoas que sabem mais do que eu para poder lidar com isso. O Jordan Peterson tem 1,5 milhão de anos de atendimento clínico psicológico e o Djoko tem 1,5 milhão de anos no militarismo, onde se passa por situações que nenhum de nós consegue imaginar. Mas eles estão ali dividindo o conhecimento com a gente, dividindo a sabedoria. Bom, espero que tenha servido para você de alguma forma lidar melhor com a culpa que a gente tem. Tá bom? Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.